Bom, gente, então a gente vai, depois que apresentamos esses dois vídeos, a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre a questão dos sistemas urbanos de abastecimento de água. Essa é a ideia que eu trago para que, ao final da aula, vocês consigam compreender um pouco mais em detalhes sobre todas essas partes que fazem com que a água saia do manancial e chegue até as nossas casas para ser utilizada. Então, essa água que nós extraímos da natureza, é uma água que nós chamamos de água bruta, ela passa por um conjunto de unidades, inicialmente para transformar essa água bruta em uma água que nós chamamos tratada, que, portanto, ela vai atender a uma legislação vigente no nosso país, e depois que ela é atingida, ela é transportada novamente até as nossas casas, muitas vezes passando pelos reservatórios de distribuição. Na realidade, na maioria das vezes, passando pelos reservatórios de distribuição. E aí, quando chega na nossa casa, se a gente mora num condomínio, ela vai para uma cisterna, dessa cisterna é bombeado para uma caixa d'água e daí distribuído para os vários andares do apartamento. E se nós moramos em uma casa, ou ela é abastecida e distribuída diretamente, às vezes pela própria pressão, após o hidrômetro, que a gente vai ver, nesse caminho até a caixa d'água, ou da caixa d'água direto ali para as nossas torneiras, para o chuveiro, etc. Portanto, a minha intenção é que ao final dessa aula vocês entendam um pouco mais sobre as diferentes possibilidades, as diferentes unidades que fazem parte deste abastecimento de água. E que, por exemplo, para o engenheiro ambiental, para o engenheiro civil, por exemplo, não essa disciplina, né, mas algumas disciplinas que serão vistas no curso conferirão exatamente aptidões para vocês fazerem, por exemplo, projetos de abastecimento de água, projetos de esgotamento sanitário também, projetos de estação de tratamento de água, de estação de tratamento de esgotos. Para aquelas pessoas que vão trabalhar mais com gestão de recursos hídricos, é importante saber sobre esse caminho da água, ou seja, tem várias pessoas, vários profissionais que estão trabalhando em órgãos de gestão de recursos hídricos, por exemplo, como as companhias de gestão de recursos hídricos, as secretarias de recursos hídricos. Várias pessoas acabam por trabalhar na parte ambiental no licenciamento de obras hídricas. Então, para tudo isso, o engenheiro civil, ambiental e correlatos precisam compreender sobre essa questão do abastecimento de água, que ele varia enormemente se eu estou falando de um abastecimento urbano, se eu estou falando de um abastecimento mais rural, se eu estou falando de um abastecimento rural mais coletivo, se eu estou falando de um abastecimento quer urbano, quer rural mais individual, ou seja, quando eu não estou mais trabalhando num sistema coletivo de abastecimento de água, mas estou trabalhando num sistema individual de abastecimento de água, por exemplo, quando eu tenho um poço que estou utilizando ali na minha casa, no meu condomínio, etc. Certo? Portanto, isso vai variar enormemente, dependendo de cada caso, mas de todo modo, essas partes, né, e esses detalhes vão ajudar para essa ampla compreensão. A ideia dessa aula é exatamente que a gente entenda, primeiro, a definição de abastecimento de água, que é relativa ao conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, além de outros usos. Portanto, aqui a gente vê muita coisa de que os vídeos já falaram, que esse abastecimento de água vai ser composto, por exemplo, de obras civis,
das estações elevatórias, das estações de tratamento, dos reservatórios. Vai ser composto de equipamentos. Que equipamentos? Equipamentos de bombeamento, equipamentos utilizados no tratamento de água, equipamentos utilizados, por exemplo, no controle de perdas, no abastecimento de água, medidores de vazão, por exemplo. Vai consistir de equipamentos ou unidades de medição individual de água, os chamados hidrômetros, que vamos discutir, certo? E que muitas vezes esse abastecimento de água não acaba acontecendo desta forma. Essa figurinha é para mostrar para vocês que no nosso país várias pessoas ainda não têm um sistema adequado de abastecimento de água. Muitas águas acabam não atendendo a todos os parâmetros vigentes aí das legislações ambientais e também de saúde pública. No caso do abastecimento de água, a portaria do Ministério da Saúde, que é atualmente uma portaria de consolidação, que meio que substituiu uma portaria 2914 de 2011, salvo engano, do Ministério da Saúde. E aí, esse abastecimento de água, muitas vezes no nosso país, vem acontecendo com carros-pipa, vem acontecendo com a utilização da água de chuva e as cisternas, que tem, inclusive, vários programas de incentivo à construção de cisternas, para exatamente, de uma certa forma, diminuir essas distorções de acesso ao abastecimento de água e também aspectos relacionados ao fornecimento de água em uma qualidade adequada, em quantidade adequada para toda a população. Portanto, tudo isso que eu estou falando, de uma certa forma, é o que leva muitas vezes a um embate sobre a nova PL que trata do marco do saneamento e que a gente vai ver na próxima aula. Será que todos esses aspectos, essas distorções, elas estão sendo levadas em consideração para, de fato, se aumentar o índice de cobertura do saneamento básico, mas também que esse aumento acabe não trazendo cada vez mais distorções entre pessoas de maior poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo, ou cidades maiores e que têm um poder econômico maior e aquelas cidades menores? Portanto, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está trabalhando no marco regulatório, numa política pública para o setor de saneamento básico. Portanto, o sistema de abastecimento de água, gente, que o vídeo mostrou, ele é composto de um manancial. Esse manancial ele pode ser um açude, pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser um poço, pode ser a água de chuva, etc. Ele, depois desse manancial, né, que você tem um sistema de captação da água desse manancial, essa água captada do manancial é transportada para uma estação de tratamento de água. Nessa estação de tratamento de água, né, esse transporte aqui pode ser tanto gravitário, por exemplo, a partir de um canal, ou pode ser bombeado, quando você não tem carga suficiente. Aí você tem que utilizar uma adutora e uma estação elevatória, por exemplo, de água bruta. A água que chega na estação de tratamento vai passar por um processo de enquadramento, ou seja, transformar essa água bruta numa água tratada. E aqui vai existir um conjunto de operações unitárias, a gente pode ter um conjunto de tecnologias de tratamento de água, que a gente vai ver rapidamente aqui, mas que vocês vão ver em disciplinas específicas do curso. E aí você tem esse bombeamento novamente para um reservatório, agora de reservatório de água tratada, e desse reservatório você tem o transporte dessa água para a distribuição aqui na cidade, ou para as casas, para os prédios, para as indústrias, etc.
Muitas vezes essas indústrias, elas não compram a água tratada da concessionária de saneamento, mas muitas vezes elas compram a água bruta do próprio governo, digamos assim, né, que é o detentor desse poder exploratório dos mananciais de água bruta no nosso estado, né, ou em todos os estados. Portanto, as indústrias muitas vezes compram a água não da CAGES, no nosso caso, mas compram a água da COGÉ, e aí, obviamente, por um preço mais barato do que elas comprariam da CAGES, que tem todo esse custo aqui de transporte, de tratamento, etc. E aí as próprias indústrias realizam o tratamento daquela água conforme os seus padrões. Por exemplo, a indústria de bebida tem os padrões, a indústria de couro tem padrões, a indústria têxtil tem padrões, etc. E aí elas utilizam nos seus processos industriais, tá? Portanto, esse ciclo da água aqui pode ser bem variado aí conforme cada caso, mas é importante que a gente compreenda os detalhes de cada um deles. Bom, o objetivo do abastecimento de água é fornecer a água em quantidade e em qualidade ali para a população, não só para beber, mas também para a população utilizar para as diferentes finalidades. Lavar a roupa, lavar a louça, para as pessoas tomarem banho, etc. E que, portanto, ela tem que atingir determinados padrões ali de qualidade para que aquela água seja considerada potável. Esse abastecimento de água, eu separo aqui em dois grupos. Abastecimento de água para um alto adensamento populacional, por exemplo, as grandes cidades, como Fortaleza, por exemplo, em que você passa por uma solução coletiva de abastecimento de água, e dessa solução coletiva a gente tem os sistemas urbanos de abastecimento de água, que eu falei, manancial, adutora, ou a adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, reservação, distribuição, etc. Ou você tem uma solução individual aqui de abastecimento de água. Por exemplo, como eu falei, um poço, uma cisterna. Às vezes, a cisterna, ao invés da água de chuva, é abastecido por caminhão-pipa, muitas vezes, em algumas cidades que não se chove adequadamente, ou durante os meses de estiagem, você tem essa distribuição. E muitas vezes a gente tem uma solução intermediária aqui, por exemplo, no nosso estado tem os sistemas de saneamento rural, que é o CISA. Maiores informações podem ser obtidas na internet sobre o CISA, em que você tem ali uma distribuição coletiva mais simplificada e que quem toma de conta dessa operação é a própria comunidade, digamos assim, digamos assim, sob uma orientação, sob um gerenciamento da CAGES, no nosso caso, da nossa companhia de saneamento. Certo? Ok. Portanto, gente, isso que eu falei está representado nessa figura, né, a captação e o transporte da água a partir de um sistema de adução, que pode ser como eu falei, uma adutora, mas pode ser um canal, quando a gente tem cota suficiente para isso, ou a combinação das duas coisas. Sempre que o transporte for gravitário é o melhor, porque você economiza em bombeamento, em gasto de energia elétrica com bombeamento. Depois você tem o tratamento de água e depois todo o transporte, reservação e distribuição dessa água tratada. E aí, a responsabilidade da companhia de saneamento, ela cabe exatamente aqui, no cliente, ali no hidrômetro. Ou seja, antes da entrada da água na residência é de responsabilidade da companhia de saneamento em relação a vazamentos, etc, etc. E do hidrômetro para dentro da casa é de responsabilidade do cliente. Portanto, o que muitas vezes
acontece que o vídeo mostrou é que, às vezes, a companhia de saneamento garante a qualidade da água até aqui, mas muitas vezes por uma gestão inadequada da água dentro da residência, por exemplo, quando não é feita a lavagem da caixa d'água, muitas vezes a lavagem das cisternas, você tem uma perda da qualidade da água e a não garantia, o não fornecimento de uma água potável ali. Tem traços de contaminação, normalmente bacteriológica, certo? E aí você tem um problema, não durante esse transporte, mas na própria residência. Muitas vezes acontece algum problema na estação de tratamento de água, ou alguma infiltração, algum vazamento aqui em uma região de baixa pressão aqui no sistema de distribuição e acaba acontecendo uma contaminação, mas isso é muito raro, porque normalmente esse transporte aqui da água, essas pressões são muito elevadas e é muito difícil de ter uma contaminação de fora para dentro quando você tem uma tubulação pressurizada. Certo? Portanto, mas tem que haver todo um controle aqui, por isso é que normalmente se trabalha com residual de cloro aqui após o tratamento, para exatamente eventual contaminação, o crescimento de biofilme aqui no sistema de distribuição, essa contaminação seja prevenida, digamos assim, com esse cloro um pouquinho a mais, que a água sai da estação de tratamento. E aí, gente, aqui é apenas para mostrar o fluxo da água depois da utilização na residência e o que eu gero de esgoto, que eu vou transportar numa rede coletora de esgoto, que vai para uma estação de tratamento de esgoto, que vai atender a um determinado padrão de lançamento, aqui na minha estação de tratamento de esgoto, e que depois eu vou lançar em um corpo receptor, vou promover o reuso, etc. Isso aqui é apenas para mostrar, uma vez mais, esse fluxo da água, portanto, eu vou deixar vários slides para vocês consolidarem essas informações, ou seja, o manancial, a adução a partir de um elevatório de água bruta, o tratamento da água aqui numa estação de tratamento, bombeamento da água tratada para os reservatórios e a distribuição aqui para a população na rede de distribuição de água. Portanto, a diferença principal, por exemplo, entre o abastecimento de água e a rede coletora de esgoto é que esse abastecimento de água acontece como conduto forçado, portanto, o dimensionamento é diferente da rede coletora de esgoto, que normalmente se dá como conduto livre. Obviamente, você tem partes da rede coletora de esgoto que o transporte é como conduto forçado, por exemplo, na estação elevatória de esgoto. Mas a grande parte da rede coletora, o transporte se dá por gravidade, é diferente da rede de abastecimento de água, e o transporte é pressurizado. É essa pressão que vai garantir a não contaminação, essa pressão que vai garantir que a água tenha força suficiente para chegar nas caixas d'água das residências, nas cisternas, e aí, muitas vezes, no condomínio, você tem ali a pressurização, um bombeamento para a caixa d'água. E em muitos países, devo dizer, esse controle de pressão é tão interessante que, dependendo aí do tamanho ou seja, do número de pisos do prédio, muitas vezes você nem tem uma cisterna. Esse bombeamento, a própria companhia de saneamento garante, a partir de pressões, muitas vezes de bustres, né, de estações elevatórias aqui, que a rede de distribuição de água vai ter pressão para chegar na própria caixa d'água do prédio, não se fazendo necessário, muitas vezes, uma cisterna. E aí, essa água bruta, muitas vezes ela vai passar por reservatórios aqui, né, após uma captação, um reservatório de água bruta, mas isso somente algumas vezes. Junto a esses reservatórios, muitas vezes você tem aqui uma estação elevatória de água bruta, que vai levar, a partir de uma adutora de água bruta, para a estação de tratamento de água, e depois dessa estação de tratamento de água, você tem ali uma estação elevatória de água tratada, uma adutora de água tratada, um reservatório principal,
E depois, muitas vezes, você tem reservatórios secundários, e desses reservatórios principais e secundários, você tem o encaminhamento para a redistribuição de água e aqui a ligação predial, que é a ligação ali que a concessionária vai fazer em cada uma das economias, que podem ser residências, que podem ser entidades filantrópicas, que podem ser comércios, que podem ser prédios, etc. No nosso caso, de Fortaleza, a nossa água vem do principal açude, que é o açude Castanhão, a partir de um canal, que é o canal do Trabalhador, e desse canal do Trabalhador você tem um conjunto de açudes aqui, olha. Primeiro é o açude Pacajus, que vai para o açude Pacuti, e depois o açude Riachão, e depois o açude Gavião. E desse açude Gavião, a gente tem a nossa principal estação de tratamento de água, que é a ETA, Estação de Tratamento de Água Gavião. O abastecimento de Fortaleza também conta atualmente com uma outra estação de tratamento, que é a ETA Oeste. Mas a principal contribuição ainda é do açude Gavião. E aí, com as obras hídricas, nos estados você tem diferentes possibilidades. No caso do Ceará, você tem o projeto do Eixão das Águas, aí, que tem a construção de outros canais, que tem a integração com as águas do São Francisco. Portanto, a gente tem aí um conjunto de unidades de gerenciamento de recursos hídricos, que são geridas ali pela COGE, pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado, e pela Secretaria de Recursos Hídricos, muitas vezes tem a participação do DENOX na construção e operação dos açudes. Portanto, são essas as principais órgãos de gerenciamento de recursos hídricos no nosso estado, e, obviamente, contando aí com a CAGES, que detém o abastecimento de água aí de mais de 150 municípios, dos 184 municípios do nosso estado, e quando não, você tem a participação dos sistemas autônomos de água e esgoto, SAIS, ou muitas vezes pequenos sistemas ali de participação do CISA ou muitas vezes da FUNASA, tá? Para pequenos sistemas. Isso aqui é uma vista do açude Castanhão, que é gerido aí pelo DENOX, como eu falei. Aqui a tomada d'água, aqui do açude, que a gente tem também os vertedores, que são unidades de extravasamento, quando o açude atinge a capacidade máxima dele. E aqui na ETA Gavião, um conjunto de unidades que não faz parte dessa disciplina. A gente vê os detalhes aqui da estação de tratamento de água. Portanto, eu vou falar coisas mais gerais e coisas que também vocês viram no vídeo, certo? Ou seja, essa água bruta que chega aqui vai passar por um tratamento principal. No caso da ETA Gavião, é um tratamento, é uma tecnologia de filtração direta descendente. E aí, antes dessa filtração direta descendente, tem a aplicação de cloro, na etapa de pré-cloração. Depois e também a adição de coagulantes, que vocês viram aí no vídeo, que ajuda a agregação de partículas e a separação nos filtros. Essa pré-cloração é para meio que prevenir o aparecimento, por exemplo, de algas nos filtros, etc. Ajuda no processo de coagulação, floculação ali, e filtração nos filtros. E depois dessa parte da filtração, você tem a aplicação aqui de flúor, aplicação de cloro e o bombeamento para o nosso principal reservatório de distribuição, que é o reservatório do Ancuri. E do reservatório do Ancuri você tem a distribuição para os reservatórios setoriais dos bairros, ou muitas vezes, e a partir dos quais você tem o fornecimento da água para o sistema de distribuição de água, ou muitas vezes você tem o fornecimento direto aqui do próprio reservatório do Ancuri para as redes de abastecimento de água
ali de alguns bairros e distribuição para as residências, etc. E, obviamente, né, que alguns bairros de Fortaleza você tem ainda a participação da ETA Oeste, que foi construída para alguns bairros de Fortaleza, para o município de Calcaia e também para dar suporte lá no complexo portuário do Pecém. Portanto, essa aqui é uma vista da nossa principal estação de tratamento de água, a ETA Oeste. Tem uma capacidade de 10,5 metros cúbicos por segundo, ou seja, 10.500 litros por segundo, aqui de tratamento. A tecnologia é filtração direta descendente, certo? Portanto, aqui, pegando o que vocês já viram no vídeo, vocês viram duas tecnologias de tratamento de água, que é o que a gente chama de ETA convencional, é aquela que passa por um processo de coagulação, floculação, decantação e filtração, e aí depois tem a aplicação de flúor, cloro e distribuição ali da água, certo? A utilização de membranas, e no caso daqui da ETA Gavião, filtração direta descendente. Portanto, a gente tem aqui uma mistura rápida numa unidade de coagulação, tem a utilização de uma pré-oxidação, filtração direta aqui descendente, fluoretação, desinfecção. Quais são os principais produtos químicos que são utilizados aqui, coagulantes e floculantes? Temos aqui a utilização do hidroxicloreto de alumínio, que é o PAC, né? Que vem da sigla, né, de Polyaluminium Chloride, aqui, PAC, que é hidroxicloreto de alumínio. Polieletrólitos, que são aqueles floculantes do vídeo, que ajudam na formação e na resistência do floco. E aqui os agentes oxidantes aqui, que podem ser utilizados ali de pré-cloração e depois de desinfecção. Nesse caso aqui, a utilização de cloro. Uma vista aqui geral aqui da ETA Gavião. Depois eu posso passar um vídeo mais específico da ETA Gavião. E aqui a ETA Oeste, como eu falei, certo, gente? Só voltando aqui da ETA Gavião, né? A gente tem a retirada da água no manancial, como eu falei, no açude Gavião. E aí daí você tem o encaminhamento para a filtração aqui descendente, passando, obviamente, por aquelas etapas de coagulação, floculação, pré-oxidação, e depois é encaminhada aqui para as unidades de fluoretação e desinfecção. No caso da ETA Oeste, é uma ETA menor, né? Tem aqui 0,7 metro cúbico por segundo, portanto é só complementar, mas ela tem uma capacidade total ali de 1,5 metro cúbico por segundo. Ela foi instalada nessa primeira etapa com 0,7. Das estações, ou da ETA Gavião, a água tratada é encaminhada para esse reservatório lá do Ancuri, que tem um volume total de 80 mil metros cúbicos de armazenamento, chega aqui numa tubulação de 1.400 milímetros, essa adutora aqui de água tratada, ó, que vocês estão vendo, que chega lá no reservatório do Ancuri, e daí vai para o abastecimento de água de Fortaleza. Isso aqui é apenas mais uma foto para mostrar tudo que a gente já falou, mas eu gostaria de pontuar duas outras coisas. Primeiro, que esse abastecimento de água também, ele dá suporte para a questão do combate ao incêndio, nos vários hidrantes instalados ali nas cidades. Aqui a micromedição, né, e também chamado de hidrômetros, que a gente vai ver já já. Certo, gente? Aqui, ó, você tem a rede secundária de abastecimento de água, e a gente tem aqui essa ligaçãozinha aqui, que é uma tubulação que vai fazer a derivação da rede que está passando na rua para o hidrômetro, e ali a gente vai instalar um elemento de micromedição,
Mas devo dizer que muitas cidades ainda atualmente não dispõem de um hidrômetro, o que é um absurdo, certo? Porque é um elemento extremamente importante no tocante ao controle do uso da água nas residências. Portanto, é algo que a gente tem que ter como política aí das companhias de saneamento, a instalação de hidrômetros para a cobrança adequada dos volumes de água consumida e, desta forma, fazendo com que haja economia de água nas residências. Porque quando não há, o que é que acontece? Dependendo do porte da residência, da economia, a companhia de saneamento vai cobrar um valor fixo. Então, as pessoas saberem que vão pagar a mesma quantidade de água ali no mês, elas vão usar indiscriminadamente, sem nenhum controle, a água na residência. Portanto, a micromedição é algo que a gente tem que pensar, né, em universalizar a micromedição, promover a troca desses hidrômetros, porque eles se desgastam com o tempo, muitas vezes medem inadequadamente, e também a gente ter como política a questão do controle de perdas nessa rede de abastecimento de água, que, como vamos ver, ainda é muito elevada no nosso país. Muitos locais do nosso país, a gente tem perdas da ordem de 60%, 50%, valores médios de perdas no Brasil é da ordem de 30% a 40%, né? Às vezes até mais, dependendo da região que a gente está analisando, se é a região sudeste, nordeste, norte, etc. Ok? Bom, isso aí a gente já comentou. Aqui é apenas para frisar que muitas vezes você tem numa cidade zonas altas, zonas baixas, e que, portanto, tem que se garantir pressões adequadas para essas diferentes zonas. Obviamente que quanto menor é a diferença de cota entre o reservatório, por exemplo, e a rede, e a residência, menor é a pressão. Certo? É igual a num condomínio. Normalmente, os apartamentos localizados nos andares mais inferiores, a pressão de água do reservatório localizado lá na parte superior é muito maior. Acontece a mesma coisa, a mesma analogia quando a gente tem uma cidade. E aí, esse controle de pressão, hoje em dia, é feito remotamente. A gente tem a instalação de unidades de medição de pressão, aqui chamados de piezômetros, que fazem exatamente essa leitura da pressão e transmitem esses dados de pressão a partir de telemetria para as unidades de controle, aí das estações do sistema de abastecimento de água, etc. E, obviamente, que com manobras operacionais de abertura e fechamento de válvulas de registros, as companhias de saneamento conseguem gerir as pressões na rede de abastecimento, que nem podem ser muito baixas, porque senão a água não vai subir, por exemplo, para a caixa d'água, você tem riscos de infiltração, ou também não podem ser muito elevadas, porque senão qualquer rompimento da tubulação, você vai ter muita perda de água, muitas vezes esse aumento de pressão é muito grande e há o próprio trincamento da tubulação, certo? Ou seja, muitas vezes esse mínimo e esse máximo é gerido aí pelas agências reguladoras, aí nas diretrizes que as concessionárias de saneamento têm que cumprir.